Me apaixonei por livros por causa dessas leituras. É quase como um primeiro amor, né? Primeiro amor esse que eu tive com Harry Potter, por exemplo, né? Toda essa história aqui de Harry Potter, onde eu fui ter contato com os livros mesmo, de pegar e ler só depois dos meus 20 anos. Mas foi ali pela estreia do primeiro filme, né? O Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu já via os trailers assim na TV passando e, sabe, eu ficava maravilhado com aquela magia, né? Toda aquela bruxaria e tal. E foi uma febre na minha época. E eu via todos os colegas, né? Ia pra escola, os colegas falavam que ia estrear o filme e tudo mais. Nem lembro quando foi a estreia, mas logo depois, no verão, né? Que teve a estreia do filme, daí teve o verão ali. Eu tinha um amigo que ele lia muito. Os livros não tinha condição de comprar porque era muito caro na época, era mais caro do que é hoje, né? Então não tinha, como já disse muitas vezes, né? Quem me acompanha, inclusive valeu o pessoal que maratona aí o canal. Eu não tinha, assim, dinheiro para comprar os livros, né? Os meus pais não tinham dinheiro, e aí acabava ficando só na vontade mesmo. Então tinha esse amigo meu que vinha no verão, que eu morava numa cidade ali que tinha mar, né? Então ele tinha uma casa na praia ali que ele vinha passar o verão, e ele tinha lido Harry Potter, acho que já tinha saído até o 3 ou 4. E ele nos contou toda a história como era. A gente tinha visto o filme, se não me engano. Também acho que foi ali perto do verão, porque a gente foi ver o Harry Potter e a Pedra Filosofal junto com um morador ali que a minha mãe era zeladora de prédio. Então a gente foi com esse morador aí que também só aparecia ou em feriado ou em verão assistir o filme no cinema, né? E aí veio esse nosso amigo e nos contou a história do Harry Potter, como é que eram os outros livros. A gente queria saber tudo. Ele contava tudo com detalhes, até algumas coisas a gente achava que era mentira dele. E daí quando eu fui ler mesmo, eu vi que era verdade, sabe? Por exemplo, o irmão do Colin Creevey, né? Que ele falou que tinha um irmão do Colin Creevey que desenhava. Ou do Victor Krum chamando Hermione de Hermione, sabe? Essas coisas eu achava que era tudo invenção dele e tipo, era tudo verdade, sabe? Então foi um momento muito mágico também pegar pra ler Harry Potter. Mas Harry Potter foi uma febre tão grande, cara. A gente amava tanto Harry Potter que ia tudo pros jogos, né? Que jogo a gente conseguia falsificado ali e era muito fácil. Então, nessa época aí, que devia ter uns 10 anos, eu acho, eu tinha o Game Boy, né? O Game Boy Advance, inclusive, até tenho aqui, ó, o Game Boy. E eu tinha os jogos do Harry Potter, tinha esses 3. Hoje eu tenho os 3, né? Que originais, que eu já zerei eles. O 1, né? O Harry Potter e a Pedra Filosofal. E o Harry Potter e a Câmara Secreta, né? E aí eu tinha esse aqui que era falsificado, na época que ele não salvava, que era Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Isso eu nunca zerei, eu vou zerar agora, porque eu zerei os outros 2 esses dias. Mas eu passava horas jogando e rejogava os jogos, né? Porque eles tinham muito mais da história dos livros, tinha o Pirraça ali. Então, cara, eu ficava maravilhado. E aí, então, tipo, é um livro que me fez me apaixonar por literatura sem nem ao mesmo eu ler ele, né? Como eu falei, só fui ler ele quando eu tinha 20 anos, 10 anos depois disso tudo, né? Tive condições de comprar, né? Já estava formado na faculdade, comprar os livros, né? E ler de uma vez. E daí foi tipo, cara, eu li em uma semana Harry Potter. São 7 livros, eu li em uma semana. Eu lia tipo mais de um livro por dia. O 1 e o 2 eu li em um dia. Pra vocês terem noção de quão fanático eu fiquei por essa leitura. E como eu falei, tinha os joguinhos do Harry Potter, tudo que era relacionado a Harry Potter a gente comprava nessa época, muitas revistas de games também, que eu podia ter trazido para essa lista, mas não trouxe. O que eu trouxe de revista é isso aqui, Mad, e foi essa primeira Mad que nós compramos, Mad do Harry Potter, né? Tava para sair o filme, cara, eu não lembro, o 2 eu acho, que esse aqui retrata, ou o 3, não, acho que é o 3, tava ali naquela época do Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e os Prisioneiros de Aikibomba. Aí tem uma musiquinha aqui e tal. E aí a gente lia e relia essa revista, porque era uma época que vinha essas médias da Mitos aqui, e vinha tudo assim, um preço mais barato, sabe? Tipo, comprava 2 pelo preço de uma. Então a gente comprou um monte, eu e meu irmão, né? E, cara, a gente lia e relia os artigos da revista, a gente li a revista de cabo a rabo, várias Mad. Tanto é que agora eu comecei uma coleção, né? De Mad só dessas da Mitos, pra ter todas. Porque, pô, adorava o editorial deles e tal. Tem várias aqui que eu não li ainda, mas tem várias que são da época. Por exemplo, essa aqui eu tinha na época, ó, sabe?
Então, tipo, eu vou reler todas essas revistas, algumas eu já reli. Por exemplo, essa aqui também. Tenho duas aqui que eu comprei, acho que ano passado, que é essa do Matrix, né? E essa aqui do casamento do Ronaldo Fenômeno com a Daniela Scarelli, cara. Então, cara, a média era sensacional, assim, né? O Harry Potter eu tinha uns 10 anos ali quando eu me apaixonei e tal. Então, média eu devia ter uns 12 e 11, 12, então era uma coisa mais humorzão, assim, sabe? De escrachado e tal, muitas piadas e tudo mais. E aí, nossa, eu achava incrível aquilo. Eu e meu irmão, a gente ficava brincando de coisa, a gente brincava de Spy versus Spy, sabe? Eu acho que meu irmão era o branco e eu era o preto, sabe? Então a gente ficava torcendo, quem será que vai ganhar essa, né? Então tinha coisas muito legais. Tinha um que era Memórias do Pato Puto, que era tipo uma coluna inteira só de uma história assim totalmente absurda, mas era muito bem escrita. E a gente lia, parecia que a gente tava lendo um livro, sabe, com aquilo. Era o mais próximo que a gente tinha de um livro ali naquela época. Então, são coisas assim que trazem uma nostalgia muito boa, cara. Que a gente ia numa banca, né, uma revistaria lá na cidade e comprava mais barato, né? Comprava 2 por 1 e igual era caro pra gente, mas era o que a gente tinha condições. Então são coisas que marcam muito a gente, né? Todas essas lembranças, daí a gente, aí que tá, lembra que a gente tinha aquele amigo que nos contava do Harry Potter e tal, outros livros também, Desventuras em Série, que ele lia, Capitão Cueca, e nos contava a história, daí a gente levou a Mad pra ele, apresentou a revista Mad, sabe, a gente sempre quis fazer isso, ter alguma coisa pra apresentar pra ele, sabe, do qual ele não conhecesse. Então foi muito legal isso, a gente levou a Mad e a gente ficava brincando, a última página tu dobrava assim e ela virava outra coisa, era muito legal, cara, era muito show. E é uma época assim incrível e tu vê, sabe, conheci a revista Mad por causa de Harry Potter, então tudo vai se interligando, né, essas coisas da leitura e tal. E querendo ou não, cara, a gente comprou muita revista, a gente lia muito. Até uma outra coisa que eu podia ter botado antes são as revistas da Turma da Mônica, né? Fica aqui a menção rosa, Turma da Mônica. Antes até do Harry Potter, a minha mãe assinava as revistas da Turma da Mônica. Chegava a cerca de umas 10 revistinhas ali por mês pra gente. E a gente lia tudo em um dia, sabe? E eu tinha as minhas, né? Tipo, 5 ficavam pra mim e 5 gibis pro meu irmão. E a gente lia... o que a gente tinha ali, eu pegava, por exemplo, sempre o da Mônica, o do Cebolinha, ficava comigo, meu irmão já ficava com o do Cascão, do Chico Bento, e aí depois a gente pegava e se emprestava, né, o outro, e lia 10 gibis em um dia, sabe, era muito legal, e relia também várias vezes, né, mas enfim, cara, uma época realmente incrível. E é claro que eu tô falando desse monte de revista, esse monte de livro e tal, e vocês sabem onde tem que guardar tudo isso, né? Nas suas estantes da Evolukit. Pessoal, as estantes da Evolukit são as melhores, cara. Elas não envergam, tu consegue montar e desmontar elas facilmente. Tu consegue comprar uma estantezinha menor, aí tua coleção vai aumentando, tu pega e ao invés de ter que comprar outra estante, só compra outra tabuazinha ali na Evolukit e os outros pezinhos e faz ali o esquema e monta e vai montando aos poucos, né? Essa é a linha montante da Evolukit, a que eu sempre indico para vocês. Tem o nosso cupom de desconto GMIL5 que vai te dar desconto aí de 5 a 10%, dependendo da maneira que tu comprar, beleza? Então é isso aí. Fica essa dica de sempre das estantes da Evolukit, primeiro link na descrição, dá uma olhada aí e lembre-se que se for comprar, usa o cupom GMIL5, tá? E como vocês viram, não é só de livro, né, que se trata essa lista e eu venho trazer Death Note, o mangá Death Note. Tem outros mangás que eu comprava na época, assim, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, né, da Conrad, que é mais Blade, a Lâmina do Imortal, só que eu não tinha condições de comprar inteiro, até porque eu não chegava na minha cidade, assim, coleções inteiras, ou tipo, chegava, sei lá, o mangá tem 30 volumes, chegava do 1 e até o 10, depois chegava a 15, sabe, porque não conseguia repor, assim, e, nossa, era muito frustrante isso, sabe, eu parava de acompanhar os mangás, assim, porque mangá era uma coisa mais barata na época, e o Death Note não era esse Black Edition, o meu irmão começou a acompanhar Death Note logo quando saiu, tá, a gente foi
na banca, lá era livraria, né? Livraria Leme, vendia mangá também. Ele viu a capa de Death Note e achou incrível, se apaixonou, guardou um dinheiro, né? Na época eu não lembro, devia ser uns R$7, sabe? Até menos. Ele guardou esse dinheiro, na outra semana ele foi lá e comprou o mangá e achou incrível. E foi comprando, ele foi... conforme saía o mangá, ele foi completando. Ele completou todo o mangá, assim. São 13 volumes, 12, se não me engano. E aí ele completou tudo, só assim, sabe? Então foi muito incrível, porque logo também saiu o anime, né, do Death Note. E aí na época a gente baixava, né, não tinha Netflix, essas coisas. A gente tinha que baixar pra assistir. E aí a gente baixou, não existia nem dublagem na época, era só legendado. E aí eu me apaixonei, eu vi primeiro o anime, né, e daí o meu irmão ele já tinha lido os mangás e tal, daí eu peguei pra ler, também maratonei tudo, acho que em 2 dias eu li, me apaixonei por esse personagem, por isso que eu peguei 6 pelo Nier, né, e aí a gente fazia cosplay de Death Note. Então pode ver, meu cabelo branco, cara, se deve muito ao Nier, né, porque eu me identificava muito com ele era mais quieto, mais na dele, era cheio das manias, eu sou assim, né, até hoje. Então me identificava muito com ele, a gente acabou fazendo cosplay e tal, entrando de cabeça mesmo nisso, lendo mais mangás aí que tá, né, a gente lê uma coisa, acha muito legal, acaba comprando outros mangás, vendo outros animes, por exemplo. Então é uma coisa assim que, sabe, vai despertando uma paixão na gente tão genuína, que acaba criando esses hábitos, né? No caso aqui, o hábito da leitura. Então é uma coisa assim sensacional, cara. Uma época sensacional, que já devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, tá? Eu lembro que eu tava ali no 2º ano do ensino médio, então eu tinha 14 anos. E foi incrível, né? Uma época incrível da minha vida. Tão incrível também foi o próximo ano, né? Onde eu tinha 15 para 16 anos, que foi pro 3º ano do ensino médio. E aí a gente começou a estudar literatura de fato, né? Tinha ali a cadeia de literatura com uma professora boa, né? Que começou a nos explicar todos os períodos ali literários. Então, tipo, já no Barroco eu me apaixonei, cara. Me apaixonei ali por Gregório de Matos, né? Sermões, né? Do Padre Antônio Vieira. Então era muito legal e tudo, só que tudo muito metódico, assim, né? Tudo muito cheio das regrinhas, eu gostava de estudar essas regras, eu comecei até a escrever por causa disso, né, alguns poemas aí, por exemplo, do parnasianismo, e aí logo depois chegou o modernismo, e com ele a gente estudou Macunaíma, que foi um livro, um dos únicos livros que eu li durante o ensino médio, até esse livro aqui, esse exemplar que eu tenho, um exemplar autografado pelo Mário de Andrade, né, me tornei um aficionado por esse livro, é um dos livros favoritos da vida até hoje, já pode ver que tá autografado aqui por ele. Esse livro é incrível, pegava pra ler assim, pegava pra ler os poemas, por exemplo, tinha do Oswald de Andrade, aquele da capoeira, a gente dava risada daquilo, pegava pra ler o Macunaíma, era uma coisa meio sem pé nem cabeça, até que eu não entendi nada na época que eu li, sabe? Hoje, tipo, eu já li, acho que pela 3ª ou 4ª vez esse livro. Cada vez que tu lê mais, tu vai pegando mais nuances, tu vai pegando mais referências, né, conforme tu vai estudando, por exemplo, a mitologia brasileira, Tupi-Guarani. Mesmo tu vai pegando muita coisa ali, muita coisa das regiões, né, de onde o Macunaíma passa e tudo mais. Cara, é muito cheio de nuances e não é uma coisa só aleatória, sabe? Então, só que essa questão de ser tão diferente, tão transgressor, nossa, meu, eu queria escrever, sabe, essas coisas, eu ficava muito doido, assim, por querer também escrever, fazer parte disso, desse movimento e também, sabe, nossa, a gente era tão fissurado, né, pela literatura e principalmente pelo modernismo, até a professora falava, porque meu irmão, ele era mais agitado, assim, mais, fazia uma bagunça, né, e eu era bem quietão, bem na minha, e a gente fazia os trabalhos juntos, por exemplo, mas como eu era muito tímido, era meu irmão quem apresentava, então geralmente eu fazia o trabalho, né, todo o trabalho ali, pesquisava, e meu irmão quem apresentava, e aí até a professora brincava que eu era o Mário de Andrade e meu irmão o Oswald de Andrade, né, então a gente, entrou muito nisso, e tinha o filme, né, tem o filme do Macunaíma, a gente acabou baixando o filme para a professora exibir na escola, né, para mostrar pra gente, que é muito bem feita a adaptação, diga-se de passagem, ainda mais pra época, né? Uma coisa muito difícil de adaptar. Os caras adaptaram bem fiel até. Claro, tem umas coisas ali que eles não botaram, né? Mas, enfim, cara, uma coisa assim sensacional, mano. Sabe? Essa experiência de. Daí sim, né? Foi o primeiro, digamos assim, livro, assim,
que eu trago aqui, né? Que eu li mesmo na época e me apaixonei. Até porque não é um livro grande, né? O Macunaíma. E aí, depois de formado, assim, né? Eu sempre fui muito das artes, da música, principalmente, e tudo mais. Eu comecei a me focar muito nessa parte mais erudita da música, estudar música clássica e tal. E até que um dia eu vi um documentário sobre o livro A Divina Comédia. E eu me apaixonei, fui na mesma hora pegar o computador lá que meu irmão monopolizava o computador, ficava com uma TVzinha de tubo no meu quarto, lá onde passava umas coisas aleatórias. Inclusive eu descobri muita coisa legal por causa dessa TV que pegava só uns canais horríveis assim. Inclusive esse canal da TV Guaíba aí, nem sei se existe mais, mas que passou esse documentário. Aí eu vi, fiquei fascinado por esse documentário. Fui até o computador que meu irmão tava, era madrugada, meu irmão tava acordado ainda. Aí eu falei, meu, deixa eu ler isso aqui. Eu peguei, botei até hoje, eu pesquiso coisas ali naquele site, que é o Wikisource da Wikipédia, e tinha lá, né, tradução de domínio público, toda a Divina Comédia escrita ali, né, tradução do José Pedro Xavier Pinheiro. E eu me apaixonei, cara, eu me apaixonei pela Divina Comédia. Eu li todo o inferno ali em questão de dias, sabe? E comecei a estudar e pá. Cara, Divina Comédia é o livro que mudou a minha vida mesmo, assim. Todos esses mudaram de alguma forma, mas assim, a Divina Comédia foi que eu li e falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso na minha vida. Aí, eu até tinha um blog já, eu já tinha, eu acho que o blog eu abri depois de ter conhecido a Divina Comédia. Aí eu comecei a postar poemas lá e tal, né? E muito assim, inspirado no Dante, e as músicas que eu fazia, tudo falava de céu e de inferno e tal. Eu tava muito fissurado, cara, na Divina Comédia. Pô, sou fissurado até hoje, né, na Divina Comédia. Então, eu tinha aí uns 15, 16 anos, acho que eu já tinha. Ou será que eu tinha 15? Eu não lembro se a gente já estava formado, ou foi na época ali também junto aqui com a época do Macunaíma. Foi mais ou menos nessa mesma época, acho que eu estava no terceiro ano do ensino médio ainda. E acabei descobrindo a Divina Comédia. E aí, cara, sabe, a minha vida mudou assim, de repente, por causa desse livro. Já contei, tem relatos, né, como eu conheci, como mudou minha vida, mas é basicamente isso. Eu li todo o inferno, vi aquelas rimas e toda aquela coisa grotesca, mas ao mesmo tempo, sabe, fascinante. Fui atrás da vida do Dante, já tinha visto um pouco no documentário, né, e fiquei, cara, esse cara é um deus pra mim, né, o Dante até hoje, assim, pô, eu venero o cara mesmo, né. Então, eu fiquei maravilhado, tem uma coleção gigantesca da Divina Comédia por conta disso. E, enfim, cara, é o livro da minha vida, né? De fato, e é o que eu trago aqui, né? Por último, nesse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado muito. E lembre-se, se gostou, deixa o like e também comenta aí. Se tiveram algumas leituras que mudaram a tua vida, fizeram tu gostar de livro, comenta aí, cara. E também faça parte do nosso clube do livro lá no Catarse. E também não se esquece aí de comprar uma Evolukit, primeiro link na descrição. Então, vou ficando por aqui, forte abraço e até mais!